Olá, está começando o Sociedade em Rede, o podcast do Instituto Pesquisas de Opinião. Eu sou a jornalista Michele Ferreira, estou acompanhada de um trio de peso, a cientista social e política Elis Radman, diretora do IPO, a socióloga Gisele Rodrigues, especialista em pesquisa de opinião, e a socióloga Débora Mello, expert em pesquisas de mercado. E nesse segundo episódio do Sociedade em Rede, o tema que vai estar em pauta é o trabalho nosso de cada dia não é mais o mesmo. E para que a gente comece essa viagem no tempo pelo mercado de trabalho, eu inicio perguntando para ti, Elis, como a tecnologia está alterando a forma com que a gente trabalha? Bem, acho que não sei se eu respondo essa pergunta primeiro ou se eu falo do peso, né? Porque é um grupo de peso. Tirando aqui a Michele, nós somos efetivamente um grupo de peso, no sentido literal, né? Mas vamos lá. O trabalho nosso de cada dia não é mais o mesmo. Em que pese que o trabalho está sempre mudando. O mercado de trabalho está sempre mudando e foi assim historicamente. Só que agora, se a gente parar para discutir o trabalho de ontem, o trabalho de hoje e o trabalho de amanhã, ufa, né? O ritmo está muito acelerado. E eu queria te responder um pouco essa questão falando de alguns itens. Nós temos que falar um pouquinho sobre a forma como está mudando o trabalho. Nós temos que falar um pouquinho sobre o tempo, a velocidade. E também nós temos que falar um pouquinho sobre as características, né? As habilidades necessárias nesse período. Então, nós temos a forma, nós temos aí o tempo e nós temos as habilidades. E tudo isso sobre o ensejo da tecnologia. Não dá para falar em mudanças no mercado de trabalho, não dá para falar do trabalho nosso de cada dia, sem levar em consideração a tecnologia. E como essa tecnologia está mudando rapidamente. Quando a gente pensa em falar de forma, a gente não pode deixar de registrar as mudanças aceleradíssimas durante o isolamento social. Durante o isolamento social, tecnicamente, a gente acelerou em um ano, a cada ano, 5 anos. Então, a gente teve uma aceleração aí da tecnologia no cotidiano de trabalho de uma forma muito veloz. Então, quando a gente está falando aqui de forma, a gente tem que olhar para a maneira como a tecnologia entrou para dentro da nossa realidade. Como esta tecnologia mudou a forma das organizações. E isso no isolamento social a gente foi literalmente obrigado, né, a vivenciar isso. Mas a gente tem aí que olhar para os aplicativos. Não pode deixar de olhar para os aplicativos. Os aplicativos vieram durante esse período, os sistemas, os softwares, eles vieram para mudar tudo, né? Claro que quando a gente pensa em trabalho, não estou pensando só numa pessoa trabalhando no escritório, não é isso, né? A gente tem que enxergar as várias frentes. Você tem lá a maneira como a gente pede comida, a gente pega o telefone, né? E durante o isolamento social isso ficou muito caracterizado, a gente pega o telefone não para ligar, a gente pega o telefone para fazer um pedido num aplicativo, a gente pega o telefone para fazer as compras remotamente. E quando a gente muitas vezes vai na loja física, olha algum produto e não obstante vai lá e pede isso remotamente. Se a gente for pensar na construção civil, quanto mudou a construção civil, não só na forma de construir, mas também nas tecnologias de relacionamento com toda a área privativa, né? Você tem desde dessa nova lógica de portarias eletrônicas. Então, a tecnologia ela foi entrando em vários ambientes e ela foi avançando muito rapidamente e está avançando muito rapidamente. Mas isso não é só a tecnologia objetiva, né? Também nós temos a questão da hierarquia. Mudou a forma como a gente se relaciona com os nossos líderes, com as nossas chefias. Não é mais a mesma forma. Não dá mais para ser, digamos, um líder como outrora. Então, mudou o modelo mental do trabalho.
mudou o modelo mental das relações de trabalho. E isso exige que a relação de trabalho seja mais linear, em que as pessoas tenham mais capacidade de dialogar, de compartilhar. É uma experiência mais colaborativa, ou deveria ser. Claro que nós temos ainda muitas empresas, e muitas mesmo, todos os nossos indicadores mostram que o mercado de trabalho ainda tem 2 modelos mentais. O modelo tradicional ainda vigora, principalmente em atividades mais efetivamente conservadoras, onde a tecnologia não é tão forte. E aí você tem, por exemplo, o próprio comércio, ainda está no modelo mental mais tradicional. Mas se a gente pegar a área de serviços, ela já está indo para uma outra tendência, que é um modelo mental de trabalho que consegue ser mais híbrido, que consegue ter uma relação de local presencial e fora do ambiente de trabalho. E ela vai ter essa capacidade maior de dialogar com as pessoas. E isso também vai nos remeter, então, a gente falou aqui um pouquinho que a velocidade, né, tudo está se tornando muito rápido. Quando a gente acha que já aprendeu, já mudou de novo. A questão da forma, mas também as habilidades. Mudou-se muito a necessidade de ter novas habilidades. Se eu quero uma chefia com capacidade de negociação, eu tenho que ter capacidade de negociação. Se eu quero uma chefia que me ouça, que me escute, eu tenho que ter a capacidade e o conteúdo para falar. Não adianta eu querer só que a chefia me ouça e eu não tenho conteúdo. Não é só ouvir as minhas reclamações e reivindicações. Não, é colaborativo. Se é colaborativo, eu tenho que entrar com colaboração. E eu tenho que ter paciência, né? Isso que é um grande problema hoje em dia, que é a falta de paciência. Então, para a gente pensar em trabalhar com uma liderança, a gente precisa ter essa capacidade, então, de ter consciência de que as coisas têm seu tempo e que a gente tem que ser parte. E essa questão da paciência, a falta de paciência é um grande problema, que ela cria ansiedade no mercado de trabalho. A gente tem que depois avançar sobre esse tema da ansiedade aqui, a gente vai avançar em relação à ansiedade, e a grande expectativa, principalmente a questão de pessoas mais jovens, e aí a Gisele e a Débora, que estão sempre liderando estudos nessa área, podem falar até com bastante propriedade disso. Então a gente tem que olhar então para tudo isso, né? E as novas habilidades são muito importantes. E claro, se a gente está falando de ansiedade, para fechar esse raciocínio, a questão da motivação. As pessoas têm que estar motivadas para o trabalho. Porque se elas não têm paciência, se elas têm ansiedade, elas têm desmotivação, elas têm autoexpectativa, elas querem feedbacks, muitos feedbacks, mais feedbacks do que seria o indicado, e se frustram facilmente. Então a gente também tem que olhar para essa questão aí da motivação, da autoestima, né? Da pessoa estar sempre pronta para receber esses feedbacks, para colaborar e não baixar a guarda caso receba uma crítica, que faz parte do mercado de trabalho. Sim. Elis, chegasse a falar rapidamente sobre a questão do comércio, né? E a gente está falando também nesse episódio aqui sobre transformação do mercado, né? Não sei se a gente pode falar um pouquinho exatamente, trazendo alguns exemplos de profissões, né? Dentro desse processo de transformação, se a gente poderia trazer alguns exemplos de profissões que estão, né, invariavelmente mudando um pouquinho as suas características. A gente teria vários exemplos para trazer, né, de várias profissões que a maior parte, com certeza, tem o impacto da tecnologia. Mas eu quero trazer uma aqui, que é a dos bancários, para tentar elucidar mais um pouquinho. Com o avanço tecnológico, muitas das atividades dos bancários foram substituídas pela inteligência artificial. Só que a gente tem que parar para pensar que essa tecnologia, ela também causa doenças nas categorias. Porque a partir do momento que se implementa tecnologias, muitas vezes as pressões por metas aumentam. Então a gente tem um dado que, por exemplo, 1/5 dos bancários, eles acham que a situação de trabalho dele tem piorado. E aí o porquê?
a maior parte é a pressão por metas. E a partir do momento que a gente tenha essa tecnologia, esses aplicativos, eles conseguem fazer uma vigia e um controle maior do nosso trabalho, né, de forma com que possa vir a aumentar a ansiedade. Porque aí ele vai me alertar lá que eu não fiz os atendimentos suficientes, não vendi os produtos suficientes, né? Então, isso é algo que as categorias discutem. Agora, só para não fazer o ponto negativo da tecnologia, a gente tem que também olhar para o lado positivo, porque para o usuário, essa tecnologia, ela facilita a vida. Em pensar que, numa jornada, num atendimento de banco, há umas décadas atrás, você ia lá pagar uma conta de luz. O caixa recebia aquela conta ali, uma fila, que todo mundo aqui, nós, né, já passamos por isso, recebia aquela conta de água e luz de inúmeros usuários do serviço. No final do dia, o bancário ele tinha que fazer uma pilha das contas de luz e uma pilha das contas de água para dizer, companhia de luz, você tem X aqui para receber com a gente, de água. Hoje, a gente paga uma conta sentada no sofá da sala. Exatamente. Através de um código de barra. Bem mais seguro, inclusive, para o usuário, que não muito precisa mais sair rápido de casa para... Então, para ter uma ideia, uma agência que já chegou, há um tempo atrás, a ter 30 caixas, hoje ela tem 6. E a tendência é diminuir até não ter mais, por causa desse avanço da inteligência artificial e dos processos tecnológicos. Sim, sim. E isso é um problema. Essa transformação, ao mesmo tempo que esse impacto é positivo para o usuário e para os próprios donos, né, dos bancos e de outras profissões, a gente vai vendo uma modificação e uma necessidade de modificação do relacionamento do trabalho. Porque se eu precisava de 30, agora eu preciso de 2, daqui um pouco eu não vou precisar de nenhum, isso vai acarretar em um outro problema, que é o problema social relacionado ao desemprego. Então, embora eu tenha... Hoje, os gaúchos dizem, 6 de cada 10 nos dizem que o avanço tecnológico tem influenciado na sua atividade profissional. Então, a gente pega já uma maioria, né, uma maioria de população que já sabe que está sofrendo a influência, que o seu trabalho está sofrendo a influência desses avanços tecnológicos e que daqui um pouco vai influenciar de não ter trabalho. A Débora citou o exemplo dos bancários, mas a gente tem uma série de outros, né, o porteiro de condomínio, né, há uns anos atrás, o quanto nós vimos, né, você chegava e se relacionava com um porteiro, hoje você se relaciona com uma portaria eletrônica. E aí eles nos trouxe a fala de quando que precisa se readaptar, quando que mesmo aquelas profissões que ainda não foram extintas estão necessitando de readaptação. Porque o cara lá que toda a vida foi porteiro, agora para ele continuar sendo porteiro por enquanto, ele precisa saber de computador, ele precisa saber um WhatsApp para se comunicar, ele precisa saber utilizar o sistema de comunicação da empresa de portaria que vai cuidar. Antes eu tinha um porteiro para cada condomínio, hoje eu tenho um que atende pelo menos uma dúzia nas portarias eletrônicas. Então ela tem um impacto positivo, mas também tem esse impacto de transformação que acaba modificando um pouco das nossas rotinas e das próprias nossas profissões. Para quem está nos ouvindo ou nos vendo, né? Lembrando que a gente está presente aí no Spotify, Sociedade em Rede, o podcast do IPO, e no YouTube. Se a gente parar aí para pensar, tem tantas outras profissões quanto o comerciário, né? O comerciário também é uma profissão que tem sofrido com a tecnologia. Hoje, para te ser um comerciário, para te ser um vendedor de loja, tu precisa quase que ser um consultor. A pessoa chega lá para ver uma geladeira e ela está pedindo todas as descrições da geladeira e as diferenças entre as diferentes geladeiras que estão ali dispostas. Se você não souber explicar, em 2 segundos a pessoa está procurando no Google e está dizendo para o vendedor, não, mas essa aqui é diferente porque ela tem uma capacidade aqui de litros maior, essa consome menos energia. A pessoa vai vai estudar as informações a partir da própria tecnologia que está na sua mão. E o vendedor vai ficar com uma sensação de que não tem a capacidade para aquele
aquela tarefa. Então, hoje, o próprio vendedor ele precisa estar altamente capacitado, ele precisa pesquisar no Google antes do cliente, ou ele mesmo ser o porta-voz dessa pesquisa, ele vai lá e pesquisa. E quando a gente pensa em todas as transformações, e a gente vai poder falar de muitas, né? Vai poder falar do bancário, vai poder falar dos professores, dos comerciários. Por quê? Porque o nosso cotidiano, e é isso que a gente está dividindo nesses podcasts, é pesquisar as categorias profissionais. O IPO tem uma grande expertise em pesquisas sindicais, em estar sempre aí avaliando as categorias, o que está bom, o que está mudando, quais são as condições de trabalho, como é que as coisas se dão, né, nesse ambiente. Mas não só as pesquisas sindicais, mas as pesquisas também de opiniões sociais, que vão lá e avaliam o humor da sociedade, a opinião pública. Eu falei aqui no começo de várias habilidades, e a gente tem questionado a população sobre essas habilidades. Se a gente pegar um tema como a falta de paciência, as pessoas mais velhas, principalmente os profissionais mais antigos, a gente fez um grande estudo no setor de metalúrgicos, em que eles diziam que o problema da juventude era, e aí juventude nós estamos falando até 34 anos, a gente pode enxergar até 34 anos, que o problema dessa galera era a falta de paciência. Eles não tinham paciência em aprender, eles não tinham paciência em fazer as tarefas. Enquanto os mais jovens, quando a gente fazia a escutativa dos mais jovens, o que eles nos contavam? Eles nos contavam que não concordavam com aquela forma de trabalhar, que achavam que a forma tinha que ser outra. Um jovem metalúrgico acha que ele não pode estar com um macacão sujo de graxa, porque para ele pensa num ambiente de trabalho de uma outra lógica. Enquanto o mecânico mais velho, um metalúrgico mais velho, ele vai achar que estar sujo é sinônimo de trabalho, se ele trabalha. Então, quando eu falei assim, muda o modelo mental, é esse tipo de case que a gente vai compartilhar aqui com vocês, convidando todos a continuar aí por 1 hora, né? Mais um tempo, fechando 1 hora, porque, né, a gente tem bastante experiência para compartilhar. Pois é, e dentro desse jogo, né, nessa viagem do tempo aí que a gente está propondo com esse podcast hoje, desse processo todo de transformação, em que algumas profissões, né, de repente vão quase desaparecendo, outras vão surgindo. Como é que fica todo esse processo dinâmico, né? Porque é tudo muito rápido, é tudo, né, a todo momento vai mudando, vão entrando novas técnicas, outras vão caindo em desuso. Como é que fica esse mercado e como se colocar e se manter, né, neste mercado? A gente está vivendo uma transformação digital. A gente está vivendo uma revolução no mercado de trabalho. As coisas estão acontecendo muito rápido. Por isso que o tema desse podcast é o trabalho nosso de cada dia, não é mais o mesmo. E você tem nessa discussão sempre a tecnologia como um gatilho dessas mudanças, mas a gente tem que olhar para a questão geracional. A questão geracional ela é um grande marcador. Sempre foi assim, alguns que estão nos ouvindo vão dizer, sempre foi assim. Sempre uma geração fazia as coisas de forma diferente da outra. Sim, correto. Mas tem um elemento que eu quero trazer aqui para o debate, que é a instabilidade. Nós temos muita instabilidade nessa mudança. As coisas estão mudando muito rapidamente. Se a gente fizer a discussão aí, vamos pegar um exemplo, depois a gente pode avançar, da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é a entrada de todas as novas tecnologias. Tá falando tanto de tecnologia, já estou ficando enjoada. Né? Quem está nos ouvindo pode pensar assim. Mas quando a gente fala de nova tecnologia, tem a internet? Tem, mas é muito mais que a internet. A gente tem que pensar na robótica. A gente tem que pensar aí na questão da inteligência artificial, né? Então, o processo de produção das indústrias, ela passa... Vamos olhar como é que faz um carro hoje, né? Está falando de metalúrgicos. Quantas partes do carro são de contato humano e quantas partes são de robô? Robô fazendo o processo. Se a gente pensar aí, quem está comprando, está nos ouvindo aí, fazendo uma compra no Mercado Livre, esta compra do Mercado Livre ela vai vir por uma seleção de produtos feitas por robôs. Eles têm sensores e ele sabe na prateleira onde está tal produto, ele pega e já dá baixa no sistema dele. Então o robô já, ao pegar o produto para atender o pedido de alguém que está aí fazendo, ele já vai ter um sensor, o sensor já vai dar baixa daquele produto no estoque, sem nenhum contato humano.
Então, a tecnologia 4.0, seja para comércio, indústria, logística, varejo, né? Ela é a utilização de todas essas grandes ferramentas até o momento, até esse ano de 2023. O ano que vem a gente já não sabe o que vai acontecer. Então, essa instabilidade dessa mudança. E aí, de repente, parou-se para discutir o seguinte: não dá para a gente ficar só discutindo isso, porque nós temos que inserir as pessoas nessa discussão. Nós temos que inserir as pessoas nessa discussão. Se eu estou falando aqui de robótica, nós estamos falando aqui de inteligência artificial. Como é que fica um pedreiro nessa história? Como é que a gente vai preparar um pedreiro para trabalhar com robótica e inteligência artificial? E o ajudante de pedreiro? Qual será a função dele? Ou não terá mais função para ele? E se não terá mais função para o ajudante de pedreiro, se não terá mais função para o porteiro, se não tiver mais função para o cobrador de ônibus, o que eles vão fazer? Né? Quem pode vai trabalhar em Uber. Né? Então, vamos continuar com esse debate, porque ele... Né? Sim, sim. Pois é, e tu falaste, Elis, na necessidade de a gente enxergar as pessoas dentro desse processo, né? E justamente nessa luta para se manter no mercado, para poder garantir sua renda, né? Também a gente viu, principalmente nesses últimos anos, a questão do empreendedorismo também crescendo um tanto, né? Eu queria também trazer esse tema para a nossa discussão, saber se realmente ir atrás de montar o seu próprio negócio também é uma saída, não é? Enfim, queria colocar isso na mesa para nós. Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o empreendedorismo como vocação, né? O empreendedorismo, ele é, sim, uma saída hoje para 30% dos brasileiros. E se a gente for olhar aqui para o Rio Grande do Sul, 1/5 dos gaúchos é empreendedor. Tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, desse montante aí, 9 em cada 10 são micro ou têm pequenas empresas. Então, é uma saída. A gente perguntando, né, nas pesquisas para esses empreendedores gaúchos, qual é a experiência que eles tiveram ou têm com o negócio, mais de 70% diz que é positiva. Né? Então, por quê? 1/3 deles é a possibilidade de aumentar a renda. Então, é alguém que já teve uma experiência com CLT ou outro tipo de trabalho e vê assim, não, eu quero ser o meu próprio chefe, né? É uma possibilidade de eu ganhar mais. E uma outra parte é a flexibilidade de horários. E aí tem uma gama de motivos, né? Muitas vezes tu tem mães que têm horários mais... precisa de horários para levar filhos na escola, acontece algo. Então, sendo empreendedora, ela tem uma flexibilidade maior e N questões que envolvem também. O que eles dizem? A experiência é boa porque o negócio prosperou. Né? Porque eles aprendem, porque eles acabam sendo o próprio chefe, tu tem que ir em busca de conhecimento. Então, isso tudo faz com que eles tenham essa percepção positiva. Agora, a gente tem que ver que o empreendedor, ele tem um modelo mental, um pouquinho antes a Elis estava falando sobre o modelo mental, ele tem um modelo mental específico. São pessoas, sim, que buscam uma saída para a questão da renda, para a questão do emprego, mas são pessoas que elas têm uma personalidade de mais iniciativa, são pessoas resilientes, aqui entra a questão da paciência, a questão de ser resiliente, porque empreender não é fácil. Sim, a disciplina. Né? A disciplina. Mas o que essas pessoas veem? É uma janela de oportunidade para ter uma melhor qualidade de vida. Sim, mas em muitos casos, não é? A gente também... tem ouvido falar por aí nos riscos de esse processo, né? Na busca por ter essa autonomia, por ter essa renda, esse trabalhador muitas vezes também se vê sobrecarregado, acaba gerando uma certa precarização nas condições de trabalho. Como é que fica isso também? Um quarto do gaúcho já experimentou ser empreendedor de alguma forma. Então, embora a gente tenha um percentual que se torne empreendedor por vocação e considere positivo por N aspectos, né, como já citado pela Débora, nós temos um problema, é que alguns vão se tornar empreendedores pela força da necessidade. Conforme a gente vai vendo o avanço da transformação
da tecnologia, do impacto da tecnologia em alguns setores, as pessoas acabam se tornando, por exemplo, alguns ajudantes, e a gente escuta isso nas pesquisas do IPO, que ele diz assim, eu me tornei empreendedor porque eu tive que ir lá, eu era assistente de pedreiro, auxiliar de pedreiro. Agora, nas construtoras que eu trabalho, não tem mais, porque as placas vêm prontas, não preciso mais fazer a massa para o pedreiro. Então, eles vão trazendo essa narrativa. E eu me tornei Uber. Ou eu me tornei, que aí a gente já está falando nas novas profissões, eu me tornei lá um entregador de encomendas no Mercado Livre, da Shopee. Para fazer isso, eu precisei me tornar um empreendedor. Então, eu meio que fui obrigado a ter um MEI. A fazer, para emitir nota fiscal, para eu poder trabalhar nesse processo, eu tive que me tornar um empreendedor. Então, às vezes nem é atrás de um grande sonho, de algo. É uma necessidade de se adaptar às condições. É uma necessidade lá, a manicure, que trabalhava antes lá de forma informal, para ter acesso a alguns direitos, ela precisou se transformar lá em um MEI, para ter acesso a alguns programas sociais. Então, às vezes, esse empreendedorismo que é positivo e que traz um lado vocacional, ele também traz consigo uma carga de obrigatoriedade em função dessas mudanças, dessas transformações sociais. Pois é. E também trazendo aqui dentro disso que tu estás trazendo, Gisele, e que apoio o empreendedor precisa para conseguir ir à frente, para conseguir vencer? Que suporte, que tipo de apoio ele espera do governo? Só antes de entrar no apoio, eu queria só contribuir aqui para quem está nos ouvindo. Esses dados que as gurias estão compartilhando, eles estão disponíveis no site do IPO, né? ipo.inf.br. No link banco de dados tem um estudo lá sobre o futuro do mercado de trabalho. E nesse estudo ali traz um pouco dessa discussão que a gente está fazendo aqui. Quem quiser avançar, é bem pertinente. Claro, importante. E complementando também a questão do apoio, né? Antes do apoio, quando a pessoa se transforma em um MEI, por exemplo, por algumas atividades, ela não tem nem noção do que ela vai precisar. Ela vai precisar de um apoio de um computador, ela vai precisar de um equipamento diferente que ela não tinha, ela vai precisar saber mexer no computador para fazer uma planilha. Para fazer planilhas, para dialogar com quem ela vai prestar serviços. Então, GPS cria uma necessidade que até então, além de criar novas profissões, cria uma necessidade de adaptação e de cultura que muitas vezes esses profissionais não têm. E a gente vai olhar os dados de que muitas vezes no Brasil o empreendedor não consegue ir adiante, né? Não consegue levar à frente o seu negócio, por uma questão de cultura, por uma questão de não conhecer as suas necessidades e de educação, né? Da própria formação profissional e a falta do apoio, que a gente vai falar um pouquinho agora. Bem, quando a gente pensa em apoio ao empreendedor, a gente precisa olhar primeiro a questão da educação, do conhecimento. A gente não pode tirar aí, não adianta a gente querer ser empreendedor, e o que os dados nos mostram? Bem, nós temos aí 1/4 dos gaúchos que está empreendedor e 1/4 mais ou menos dos gaúchos que já foi empreendedor. Estamos falando em metade dos gaúchos tiveram relacionamento com o empreendedorismo. E a gente foi estudar, por que essa metade deixou de ser? É questão do conhecimento do mercado. Nem estamos falando aí da necessidade de fazer pesquisa de mercado, porque alguns, inclusive, fazem da maneira que podem, alguns levantamentos setoriais, mas é o conhecimento. Esse conhecimento está no conhecimento técnico, ele está na graduação, ela pode ser na forma de graduação. Hoje você tem muitas ferramentas disponíveis, como o próprio Sebrae, né, que ajuda o micro e o pequeno empreendedor em especial. E quando a gente fala em microempreendedor, a gente tem que lembrar que 90% dos brasileiros ou dos gaúchos são micro ou pequeno. Quem move este país são os micros e são os pequenos empreendedores. Então, esse conhecimento da área, o conhecimento do segmento, eu quero vender rapadurinha de amendoim. Eu quero fazer rapadurinha de amendoim. Eu tenho que estudar o mercado de rapadurinha de amendoim. Onde eu posso comprar os melhores grãos, os melhores amendoins? Qual a melhor receita para fazer que fique mais consistente, mais saborosa?
menos gordurosa, tá nessa tendência aí light das pessoas comerem menos açúcar, como é que eu posso fazer uma rapadurinha de amendoim com menos açúcar, né? Como é que... Tá, mas aí eu tenho essa questão então do produto. A rapadurinha de amendoim é o produto. Mas eu também tenho o ponto de venda. Como é que eu vou comercializar este produto, né? Aonde eu vou vender isso? Então, são exemplos simples que fazem parte dessa expertise do mercado. A gente pode falar isso sobre qualquer grande tema. Se for serviços, ainda exige mais complexidade. Existe mais ainda necessidade de informação. Então, quando a gente fala o conhecimento, está ligado ao planejamento. Não tem como não. Não dá para sair fazendo. Ah, mas a fulana lá saiu vendendo pastel e conseguiu crescer na vida. Ok, vai ter estes casos. Mas qualquer profissão, se eu quero abrir um novo negócio, se eu quero criar franquias, se eu quero abrir franquias, tudo isso vai exigir planejamento. Então, eu preciso de conhecimento, eu preciso de planejamento. Mas aí, quando eu tenho tudo isso, eu preciso de uma outra coisa, que muitas vezes a gente esquece, que é a capacidade gerencial. Eu preciso gerenciar, porque tem muita gente que abre qualquer negócio, do menorzinho até o maior, mas não consegue gerir o negócio. Gerir é conhecer a parte contábil, é conhecer a parte jurídica, é conhecer a parte comercial, então ele precisa ter uma visão. E também conhecer a parte trabalhista, a parte das pessoas, porque independente do tipo de negócio, conforme ele vai avançando, ele vai precisando de time. Então, quando a gente fala do apoio ao empreendedor, o que o empreendedor precisa? Ele precisa de toda esta escola. E ela não se dá assim da noite para o dia, ela é toda uma caminhada que a gente precisa observar. Agora, o mesmo, salvaguardando todas as proporções, ela precisa também ocorrer com o trabalhador CLT. O trabalhador, né, autônomo, que estaria mais aí para empreendedor. Mas para o trabalhador CLT também é necessário isso. Hoje um trabalhador, ele não pode mais ficar passivo só fazendo o que o negócio manda. Ele precisa também estudar, e hoje os estudos indicam que os trabalhadores estão fazendo isso. Porque um dos quesitos que melhorou dentro das empresas também foi a comunicação. Né? E a comunicação são os canais que ele tem mais informação dentro da empresa, e os canais internos e os canais externos. Porque hoje, pega o nosso negócio no IPO, né? A gente está sempre aprendendo, sempre estudando. Então a gente vai começar uma pesquisa, uma metodologia. Uma pesquisa nova, uma metodologia nova. A gente vai lá para a bibliografia. Isso é o de praxe. Né? A gente vai olhar a bibliografia. Mas ok, mas também tem tantos cases disponíveis na internet, tantos modelos disponíveis na internet, e é claro que a gente vai dar uma olhada também. Então, independente da posição de cada um, cargo de cada um, as pessoas crescem fazendo esta busca de informação sobre o negócio. Então, é isso que a gente precisa mostrar para o empreendedor hoje, o quanto ele precisa do conhecimento, dos cases, da expertise e de um processo contínuo de crescimento. Mas isso não é uma tarefa fácil. Sim. Porque ele tem que sobreviver, ele tem que pagar as contas. Sim, e pegando o teu gancho, Elis, também deixando, claro, considerando, mas acrescentando um pouquinho além do microempreendedor, do individual, do pequeno, né? Vamos falar um pouquinho do trabalhador, do formal e do informal, né? Como é que fica toda essa questão também de proteção do trabalho, dentro desse contexto que a gente está falando? De correria, né? Tem Sim. toda a questão tecnológica que eu tenho que me aprimorar, tem a questão da renda, enfim, as pessoas Sim. têm suas famílias, seus compromissos, necessidade de se manter, e ao mesmo tempo tem toda a questão também legal de se tem proteção, não tem proteção, né? Como que eu vou me... Sim. A gente pode fazer um debate em cima da precarização do trabalho social. A precarização do trabalho social parece um conceito tão difícil, complexo. Mas a precarização é a diminuição da proteção do trabalhador. E ela se dá de diversas maneiras. A gente já conhecia, e isso tem a ver com o trabalho nosso de cada dia está mudando, a gente já conhecia aquela situação em que o trabalhador tinha uma relação com a empresa, não tinha carteira assinada, não recebia os seus direitos. Então isso já era normal da nossa história. Isso a gente já conhece ou conhecia. Mas você tem hoje alguns novos conceitos que estão associados única e exclusivamente com a tecnologia. Onde o patrão não é mais o dono do comércio ou o dono da indústria local que não paga os direitos. Não.
o dono, o chefe, ele está em qualquer parte deste mundo. O cara que atende o Uber, o cara que atende o iFood, o cara que faz as entregas para a Shopee, eles estão ali trabalhando, ganhando uma comissão, um percentual, sem nenhuma proteção social, sem nenhum direito, porque eles são, teoricamente, MEIs, né? Teoricamente, eles trabalham por conta. E isso cria o conceito da uberização, né? Que são as pessoas, usa Uber como principal case, que estão aí trabalhando de forma informal, sendo responsável. Se ele bater de carro, quem paga é ele. Né? Se ele, nesse acidente, ele se machucar e ele não tiver pago um INSS, ele fica sem nenhum tipo de proteção. Ele não tem férias, ele não tem 13º. E se ele for assaltado, ou se ele errar uma entrega, ele não só não tem nenhum amparo, como baixa a nota. Ele tem uma pressão por metas, como a Débora falava no caso dos bancários. A nota dele baixa. A gente não pode esquecer disso, né? Então, hoje, e é por isso que a gente tem que fazer esse debate, que a tecnologia ela vem para dentro do mercado de trabalho e ela faz uma alteração muito rápida. Não é a alteração que a gente conhecia, que se dava lenta, gradual. Em cada 10 anos as coisas mudavam. As coisas mudam a cada 6 meses. As coisas estão mudando a cada ano. Sim. E quem não está se adaptando está ficando para trás. É quase que um analfabeto digital, digamos assim. A gente poderia botar um novo conceito. E a tendência de tudo isso, por mais que a tecnologia traga grandes benefícios, em nenhum momento a gente está... Né, eu, como usuária desses sistemas, né, como usuária do Uber, né, sou cliente do Uber, e vou achar que é uma baita sacada. Sim, é uma baita sacada. Mas a gente não pode desproteger a parte mais fraca. Né? Não pode deixar ela sem a proteção. E quando a gente fala de precarização, nós estamos falando de que, além dele não ter o trabalhador informal, além dele não ter as garantias, os direitos garantidos, ele precisa se utilizar dos próprios meios para conseguir exercer a sua atividade. O próprio exemplo do Uber, o trabalhador ele precisa ter o carro primeiro. Né? Então, se tu não tem, tu vai alocar, a responsabilidade toda é dele, estragou, quebrou, enfim, a responsabilidade toda é dele. Então, além de nós não termos uma segurança institucional, uma segurança profissional para eles precisam ser os donos dos próprios meios de produção, né? Eles precisam ser os donos do seu próprio, além de ser o dono do próprio negócio, mesmo que informal, eles precisam ter as ferramentas de trabalho e conhecer. Às vezes tu tem, e nas falas lá das pesquisas a gente ouve assim, eu até queria me tornar um trabalhador informal, até queria fazer, por exemplo, Uber, que é uma coisa que eu queria fazer entrega para o iFood. Aí eu tenho que arrumar uma bicicleta, eu tenho que ter um celular bom para ter a comunicação, eu tenho que ter um celular com internet. Então vai surgindo a necessidade dele inserir de coisas que ele não estava preparado para isso. Vai fazer uma entrega para essas empresas de e-commerce, ele vai precisar ter o veículo para fazer a entrega, ele vai precisar saber mexer nas planilhas dos bancos de dados, enfim. Ao mesmo tempo que facilita para o usuário, ele traz uma necessidade para uma população que não tem uma formação, como a Eli citou, a questão da educação. Vendem a ideia de que ele é um patrão, mas ele ganha salário de empregado. É verdade. Mas no caminho disso, já existem algumas ações, porque a preocupação pelo lado social é isso. O que vai ser dessas pessoas com essa transformação do mundo do trabalho? Como é que a gente vai caminhar para um futuro que é muito rápido, né? Nós estamos indo numa velocidade assustadora. Existem algumas iniciativas do Ministério do Trabalho, inclusive, de mudar a relação do CLT. Já existe uma proposta para começar agora em dezembro de diminuir a carga horária semanal, por exemplo, do trabalho, deixar de ser, em algumas atividades, deixar de ser em 5 dias, se tornarem 4 dias por semana. Vão se começar alguns pilotos nesse sentido, para absorver essa mão de obra que vai ficar ociosa. Agora, claro que essa busca por absorver a mão de obra, não basta só uma mudança na legislação trabalhista para dar mais espaço e absorver esses profissionais. É necessário também um cômputo junto com a educação,
porque muitas dessas pessoas não estão preparadas para esse novo mercado de trabalho que está surgindo, o trabalho do amanhã. Pois é, exatamente. Pegando o teu gancho, Gisele, tu falaste da questão da legislação e também do quanto esse profissional vai precisando ter, né? Às vezes, como tu falaste do pessoal, vai fazer entrega, mas tem que ter o celular, né? Cada um tem que ter a sua condição. E aí eu lembrei de colocar aqui na mesa para a gente debater a questão do trabalho remoto, né? E também home office e tudo mais, que foi também algo que avançou muito nos últimos anos por conta do isolamento social, que a gente se viu obrigado a atender. Então, queria também trazer esse tema para o nosso debate e saber o que os estudos do IPO têm apontado com relação a isso. Não sei quem pode... Posso falar um pouquinho do home office? Justamente por causa do isolamento, a gente teve ali, da noite para o dia, ter que se adaptar dentro das nossas salas, das nossas casas, um ambiente de trabalho. E aí a gente acompanhou durante esse período categorias profissionais também, e fomos vendo que 61% dos gaúchos, eles acham que o home office ele se mistura com a vida familiar. Então, isso é um ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas nos dizem assim nas pesquisas, mas é bom trabalhar de casa, porque aí eu consigo adaptar meu horário, fazer mais coisas. Mas quando esse trabalhador vai para dentro do espaço familiar, vai surgindo outros problemas, como tudo, né? A gente arruma a solução e sempre vai surgir novos problemas. Por quê? Porque quem nunca abriu lá uma sala de reunião e o gato começou a miar, o cachorro latir, o filho está lá escutando uma música alta. Então, tudo isso foram dilemas que também causam um estresse para o trabalhador e não tem outra solução senão o velho e bom pacto, né? É a comunicação clara e negociar. Olha, esse horário aqui eu preciso de silêncio, é o desafio do silêncio para quem precisa fazer o home office. E, inclusive, se a gente vai olhar alguns dados do LinkedIn, por exemplo, que é uma plataforma bastante utilizada hoje para fazer... relacionamento profissional. O relacionamento profissional. Em 2022, a gente tinha 40% de ofertas de vagas remotas. Em fevereiro de 23, caiu para 25%. Então, os próprios gestores... O que bate com o dado do IPO, que dá em torno de 20% dos gaúchos estão em trabalho remoto. Em trabalho remoto. Então, os próprios gestores começaram a se dar de conta que, a gente vai abrir vaga remota, porque à primeira vista é uma simpatia de uma parte dos trabalhadores, só que a gente pode ter problema com isso, porque em casa a pessoa precisa de um ambiente, precisa das ferramentas, sem falar da qualidade da internet, que muitas vezes oscila, às vezes te deixa, né, na mão no meio de uma reunião, de um compromisso. E uma discussão, quando a pessoa está trabalhando de casa, de quem é a responsabilidade da conta de luz, da internet, da questão das condições de trabalho, da cadeira. E da própria carga horária, eu acho, né? Porque parece que quando a pessoa está em casa... daqui a pouco é difícil, né, aquele horário, quando é que eu vou fazer meu intervalo para almoço, mas aí daqui a pouco alguém te chama no WhatsApp, aí tu para, enfim, fica uma coisa um pouco difícil de ir dosando, né? Sim, a questão da saúde do trabalhador, a questão da ergometria, da cadeira, da mesa, tem toda uma discussão complexa, né? Uma série de questões, e inclusive isso aparece nas pesquisas, de que há uma extensão do meu horário de trabalho e que muitas vezes eu nem registro, porque eu já estou ali na frente e vou resolver. Então, num momento foi a solução para uma determinada situação que a gente viveu, mas isso trouxe aprendizados e hoje está se trabalhando muito com a questão do trabalho híbrido, né? Coisas que a gente consegue sim fazer tranquilamente de casa e outras coisas podemos ter mais dificuldades. Sim. Quando nós começamos a investigar, quando o IPO começou a realizar pesquisas sobre esse tema mais especificamente, a tua atividade ela tem relação, é possível fazer remotamente, porque algumas atividades não são possíveis de realizar remotamente. Nós vimos que vinha em torno de 20%, dizia que a sua atividade profissional é compatível com o trabalho remoto, considerava, desses 70% considerava positivo o trabalho home office, indicando alguns elementos,
a praticidade, a relação com a família, mas ao longo do tempo foi se dando conta de quanto que ele foi absorvendo, como foi falado, como ele foi absorvendo questões que não era dele, ou que ele não tinha se dado conta que ia impactar na sua relação de custo diário, né? Como todos os custos que envolvem a rotina de trabalho. E foi causando outros problemas, como o adoecimento, em função dessa relação com a família ali, que está ali juntinho, né? Para quem experimentou. Sim, sim. E com relação especificamente, gurias, a gente também sempre pensa, né, e se preocupa com a questão da qualificação, né? A gente já falou um pouco aqui em alguns momentos, mas tentando retomar um pouquinho esse ponto, que eu acho que é tão importante. A Elis chegou a comentar em algum momento em indústria e comércio 4.0, agora 5.0, mas a gente não vai falar, né? Não se fala nesse trabalhador 4.0, 5.0. Enfim, como é que também esse processo de qualificação, né? Como é que a sociedade tem acompanhado esse ritmo, exigido pelo mercado, né? Sim. Enfim. Quando a gente pensa em qualificação do trabalhador, quando a gente pensa nessa qualificação da mão de obra, a gente tem que olhar primeiro para o conceito de inclusão digital. A gente não pode esquecer disso. E a inclusão digital, ela tem que começar na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental. Ela tem que ir para dentro das escolas. A garotada tem que ter conhecimento da inclusão digital. Não é saber mexer no TikTok, porque isso, 2 segundos, eles já sabem. Mas como essa questão tecnológica, como o mundo digital pode ajudá-los no processo de trabalho. O jovem tem que saber, por exemplo, como vender no e-commerce. Como é que se faz a venda no e-commerce? Como é que ele pode vender? Como é que ele se defende dos golpes na internet? Ele precisa ter essa visão mais sistêmica da tecnologia. Então, quando a gente pensa em qualificação, o primeiro tema é sempre a inclusão digital. Alguns estados do Brasil já conseguem caminhar nessa medida, outros ainda estão muito longe disso. Então, inclusão digital é o primeiro tema. O segundo grande tema é a qualificação do trabalhador que está na ativa, né? A gente tem que primeiro pensar na qualificação do trabalhador na ativa. Vejam, a reforma da Previdência disse para os trabalhadores: vocês têm que trabalhar mais. Só que as pessoas com mais de 40, 50 anos, que têm que trabalhar mais, que estão em atividade muitas vezes analógicas, que estão sendo substituídas pela transformação digital, qual o preparo delas? Nós decidimos que vamos fazer o trabalhador ter mais anos de trabalho, mas nós não criamos uma política para isso. Pois é, acho bem importante muitas vezes a gente volta o olhar para as novas gerações, para quem está entrando no mercado, mas também poder voltar lá para aquele outro extremo, para os idosos, né? Sim. Porque a própria reforma da Previdência fez isso, né? Que, enfim, daqui a pouco as pessoas vão parar de trabalhar já com uma idade bem mais avançada. Como é que essa pessoa que não foi preparada, que é de uma outra geração, que tem mais dificuldade de se adaptar às novas tecnologias, à era digital, como é que ela vai conseguir, né, acompanhar e ser absorvida por esse mercado? Porque a gente está dizendo, olha, está acabando profissões como porteiro, como cobrador de ônibus, como bancário, e está abrindo outras. Não vai haver necessariamente só uma exclusão, há a inclusão de novas profissões. Mas quem é que está sendo preparado para elas? Então, você está falando aí de profissões de engenheiro de software, engenheiros de sistema, de mídias digitais. São esses tipos de profissões que estão crescendo, né? A área de estatística, matemática de dados. Então, isso que precisa de uma qualificação. A gente tem que olhar para isso, tem que olhar também para as graduações e para a formação. A grande discussão hoje, 4 de cada 10 vagas não são preenchidas, porque não tem pessoas aptas para elas. Mas enquanto as pessoas estão ficando marginalizadas, nós vamos ter uma tendência, é ruim da gente falar às vezes isso, mas é importante a gente fazer essa reflexão. Se a gente não enfrentar essa política de inclusão digital para a juventude, essa preparação, qualificação do jovem, né? Mas principalmente esse redesenho, essa ressignificação, esse treinamento e qualificação dos mais maduros, nós vamos ter muitas pessoas apartadas, né? Apartadas, é como se nós tivéssemos pessoas trabalhando remotamente, ganhando muito bem, salários aí na casa dos 20 mil,
trabalhando em qualquer lugar do Brasil, ocupando novas oportunidades no mercado de trabalho. Nós estarmos aqui num podcast falando, né, é uma nova tecnologia. E muitos vão estar trabalhando e nos de ouvir. Qualquer lugar do Brasil para outro lugar do mundo, inclusive, Isso. né? Porque Okay. muitas pessoas estão trabalhando do Brasil para outros países. Isso, né? é fantástico. Claro, mas com e como é que certeza. fica esses que vão sendo excluídos? E se não forem preparados, nós vamos ter uma massa de vulnerabilidade social. Não vai ter Bolsa Família que vai dar conta. Nós temos cidades mais frágeis economicamente, que hoje nós temos 1/3 das cidades. Se a gente pegar algumas cidades do Nordeste, chega a 50% da cidade. Então você tem indicadores de 1/3, de 50% das cidades, dependendo de Bolsa Família. Como é que a gente vai resolver? Nós temos que ensinar as pessoas a pescar o peixe. Mas tu não vai pescar o peixe se tu não tiver treinamento, qualificação, novas oportunidades de emprego. E aí vem, então, dentro da questão do 5.0, é essa discussão. Como é que tu inclui esse trabalhador para lidar com a inteligência artificial? Como é que tu prepara ele para trabalhar com a robótica? Como é que tu cria novas vagas de trabalho para o trabalhador mais operacional? Ou não? Vamos transformar o trabalhador mais operacional em pessoas mais preparadas do ponto de vista de inteligência humana. Então, a gente vai discutir, vamos fazer mais inteligência artificial e vamos preparar a inteligência humana. Assim vai ser um ganha-ganha, todos ganham. Ok, esse é o desenho perfeito, é o cenário ideal. Sim. Mas quanto nós estamos caminhando para isso? Quantas pessoas que ficaram nos ouvindo durante esse podcast viram exemplos que não fazem parte da realidade delas? Porque enquanto a gente está aqui falando, vocês têm todos os tipos de trabalhos operacionais, muitos deles que vão ser substituídos. A gente está discutindo hoje em dia essa questão do próprio carro, né, teleguiado remotamente, sem o motorista. Então, nós vamos ter daqui a pouco caminhões que vão ser manobrados e pilotados por inteligência artificial. Como é que vai ser isso? Hoje parece um sonho, parece Pois é. um argumento ao vento, mas e daqui a 5 anos? Pois é, e como que o IPO tem acompanhado esse aspecto da preparação da população para enfrentar, né, esse novo mercado de trabalho que está em constante mudança? O que o IPO tem, assim, que também pode ilustrar? Os gaúchos, eles ainda não estão se sentindo preparados para esse novo modelo, né? Para esse mundo do trabalho, o trabalho do futuro. Quando a gente questiona, a gente tem os seguintes dados. 50% diz, olha, eu não me sinto preparado para o trabalho do futuro. Aí quando a gente questiona, tá, mas e as pessoas que já estão no mercado de trabalho? Aí o índice vai para 40%, diz, olha, as pessoas que estão no mercado de trabalho não estão preparadas para o trabalho do futuro. E as novas gerações, 30% diz que as novas gerações não estão preparadas. Então é como se fosse assim, quanto mais distante de mim, mais preparadas estariam, né? Porque eu estou me sentindo menos preparado. E a gente vai questionar o porquê que eles têm essa percepção. Aí a gente divide em 3 grupos. O primeiro vai dizer assim, falta política pública, falta investimento do próprio governo em políticas de qualificação na área da tecnologia. Um segundo grupo vai dizer, olha, o empreendedor não tem interesse em fazer esse investimento. E o terceiro grupo vai dizer, mesmo que eu quisesse fazer, falta condições financeiras. Então, nós temos um problema meio que estrutural, digamos assim, que faz com que essas pessoas acabam não se sentindo preparadas para o trabalho do futuro. Sim. Tu ia acrescentar alguma coisa, Gisele? Não, nesse sentido, é um combo, né? É pensar as relações, pensar primeiramente a questão da educação, pensar esse novo modelo mental, porque o que a gente, usando o exemplo lá dos metalúrgicos, o que eles diziam para nós, esses jovens não dá nem para trabalhar com jovens, porque além deles não saberem pegar numa peça, e se a máquina estragar, se o robô estragar, eles não vão saber onde colocar a peça, eles não têm paciência, por exemplo, para aguentar uma jornada de 8 horas de trabalho sentado no escritório. Então, assim, precisa, a gente tem um choque geracional dentro das relações de trabalho, e que a gente precisa formatar tanto as gerações novas que estão chegando para esse, que já tem o mindset mais digital,
né? Mas que elas precisam se adaptar à dinâmica do trabalho, né? A dinâmica dos trabalhos e os trabalhos também a essa nova dinâmica de juventude, essa nova dinâmica de sociedade, mas a população mais velha também, né? Se adaptar a essa nova geração que está chegando e tentar achar um denominador comum. E aí, tanto a questão da educação é fundamental, a questão dos cursos preparatórios e a questão da legislação que precisa trabalhar junto, né? É um combo. Então, é educação e legislação para a gente conseguir dar conta. E política pública, política né? Pública. Fazer até um tripézinho aí. Sim, sim. É isso. Pois é, tu falaste justamente agora na questão das novas gerações e tal, e aí eu pensei em trazer um último tema aqui para nós, nosso tempo já está na reta final, mas trazer um último ponto que é justamente a questão dos influenciadores, dos youtubers, que lá, não arriscaria dizer, mas talvez há uma década atrás, não se pensava que hoje muitos desses profissionais, né, acabou se transformando realmente numa profissão. Né? Inclusive com muito poder. Profissão milionária, inclusive. Exatamente, com muito poder, né? De youtubers que criaram marcas, inclusive de vestuário, que, enfim, tem um poder enorme, inclusive das suas opiniões serem replicadas e servir de referência, não só para os jovens, mas para as diferentes faixas etárias. Então, queria também que a gente colocasse isso na mesa, né? Nessa questão toda de como que isso funciona, né, também de alguma forma contribui, mas, né, enfim. Sim, a internet trouxe, assim, desde a importância do analista de dados. Hoje o analista de dados é um grande profissional dentro da área de serviços, mas se a gente olhar para o entretenimento, aí os influenciadores digitais ocuparam, e os youtubers, e agora os tiktokers, né? Exatamente. Tem uma outra categoria, ocuparam o sonho de consumo. Se a gente olhasse para os artistas, e artistas de grandes emissoras, como a Rede Globo, eles sempre tiveram uma questão contratual. Eles tinham limites do que eles podiam ou não fazer. Eles tinham limites de orçamento, eles tinham limites de autonomia. Hoje o influenciador não. Ele tem a capacidade de criar os seus diferenciais e ofertar os seus serviços para grandes marcas e fazer com que as pessoas comprem esses produtos. A gente tem que olhar o influenciador, o TikToker, como alguém que realmente está ali para vender algo, né? Quando ele está fazendo dicas de academia, quando ele está fazendo dicas de receita, junto com aquilo ali vai ter a propaganda, ou vai ter o produto que ele vai apresentar. Então, é uma nova forma, uma nova profissão, mas é uma nova forma também de comercializar. E uma profissão, como a gente brincou aqui, milionária. Nós estamos falando de tiktokers, de influencers que ganham milhões. Se você aí tiver acima de 10 mil, 100 mil seguidores, você já começa a monetizar. E eles fazem disso um trabalho. E um trabalho onde a vaidade, onde o ego, onde tudo aquilo que tem de mais frágil na questão humana se torna forte. Porque vocês já imaginem que por mais que a gente olhe e ache assim, que é glamouroso, que é maravilhoso ser um influenciador, que eles ganham bem, mas eles vivem com pressão. Eles podem ser cancelados se pisarem na bola. E você tem várias situações de pessoas que falaram uma palavra, ou fizeram um comentário, ou apoiaram alguém que foi caçado por algum problema e foram cancelados. Eles têm uma enxurrada de detratores perseguindo eles, de perseguidores na internet. Os haters, né? Os haters, né? É sempre importante. E eles dormem e acordam pensando como é que eles vão produzir conteúdo, porque o funcionário lá que trabalhava, um artista da Rede Globo, ele tinha toda a retaguarda. Então, comparando aí com a uberização, eles trabalham também numa lógica de uberização. Eles têm que ter quase uma equipe, um departamento. Cada influenciador não é tão simples assim, eles não estão ali só filmando, eles têm quase um time de retaguarda para fazer tudo aquilo acontecer. Assim como nós estamos aqui gravando, nós temos aqui o suporte do Douglas, que está conosco
Douglas, né? Isso. Não olhei para ele, será que eu falei mal? Então, o Douglas, que está dando nosso suporte aqui. Então, tudo isso é um time, isso não acontece do nada, né? Nós temos lá na nossa equipe o Jonathan, que está nos dando o suporte depois na parte de publicações de vídeos e os designers dos vídeos. Então, isso tudo é uma máquina funcionando e a tecnologia, o trabalho nosso de cada dia faz esses novos arranjos e rearranjos. E se a gente olhar para a categoria profissional, a gente vai ver que eles também têm influenciadores que acompanham. Trazendo um pouco o case dos próprios bancários, cerca de 30% acompanha algum influencer. Claro que aí tem uma diferença. Os médicos também acompanham. Os médicos também. Professores. O que muda um pouco dos jovens, geralmente eles têm um que é o preferido, né? São fãs número 1. Nas categorias a gente vai ter uma diversificação maior, então não tem um nome de referência específico. Sim. É uma nova profissão e que fomenta os olhares, e fomenta os olhares muitas vezes de forma distorcida das novas gerações, porque não enxergam, não conseguem enxergar essa concepção do quanto de trabalho tem envolvido para te manter essa questão da rede, né? E que acaba fomentando muito. Tu pergunta para muitos o que tu quer ser no futuro, os jovens. Mas eu quero ser tiktoker, eu quero ser youtuber, né? No passado era jogador de futebol, modelo. Exatamente. Então, sem ter noção do quanto que isso também influencia o quanto que isso é necessário de estrutura e o quanto que vai influenciar na forma como eles vão trabalhar. Sim. Gurias, a gente precisa encerrar. Não sei se querem colocar uma mensagem final, dizer mais alguma coisa antes da gente dar nosso tchauzinho. Só gratidão. Uhum. É isso. É isso aí. Muito bom esse nosso segundo episódio, né? Convidar todas as pessoas para que acompanhem, estejam com a gente, assistindo quinzenalmente os nossos podcasts, que a gente pensa com muito carinho para trazer um pouquinho dessa dinâmica da sociedade, das novas dinâmicas de relação. E não se esqueçam de inscrever-se no canal, né? E ativar a sinetinha para receber os novos episódios. Novidades. Era exatamente isso que eu queria dizer. Então, gurias, agradecer, lembrar, pedir, então, que quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, que acione o sininho, né? Que lembre, se inscreva no canal, no Spotify, no YouTube e faça suas sugestões, coloque temas que eventualmente a gente possa também abordar aqui. E é isso, né? De 2 em 2 semanas a gente vai estar de volta com novos conteúdos. Valeu, obrigada, até lá!